E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. No dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 5.000 mortos por Covid-19, essa foi a reação do presidente Jair Bolsonaro. Defensor da suspensão das medidas de isolamento social desde o início da pandemia, Bolsonaro atribuiu a responsabilidade das mortes a governadores e prefeitos. As medidas restritivas são a cargo dos governadores e prefeitos. A empresa tem que perguntar para o Dória por que mais gente está perdendo a vida em São Paulo. Perguntar para ele, que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar. Então não adianta a imprensa querer botar na minha conta essas questões que não cabem a mim. As declarações geraram indignação de gestores estaduais e municipais, como o governador de São Paulo, João Dória. Pare, presidente, com esta política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. Enquanto as autoridades não se entendem, o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 5.466 nesta quarta-feira. O ministro da Saúde, Nelson Teich, que tomou posse no dia 17, admite que o cenário é de agravamento da crise. O que tem que ficar claro é um número que vem crescendo. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado, mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Somente nesta quarta-feira, 12 dias após assumir o ministério, Teich se reuniu com os conselhos nacionais de secretarias estaduais e municipais de saúde. Afinal, qual é o papel do presidente da República e do governo federal na gestão dessa crise? O que o Ministério da Saúde pode fazer para auxiliar estados e municípios no enfrentamento à pandemia? Qual o impacto das divergências entre as esferas de poder no atendimento à população? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, ambos em home office, e nesse episódio a gente conversa com o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Ilames Freire, e com o presidente da Academia Nacional de Medicina e doutor em Microbiologia e Imunologia, Rubens Belfort. Fique com a gente. Professor Rubens Belfort, a gente está vivendo uma pandemia inédita, com estragos inéditos no Brasil e no mundo, uma mobilização da classe médica e de tudo que envolve os hospitais no sentido de tentar minimizar os estragos provocados por essa tragédia. No Brasil a gente está tendo isso e mais uma crise política. O presidente nesse momento, a gente chegou num nível bem alto de mortes, consistente, jogando muito responsabilidade para os governadores, tentando se livrar de responsabilidade, e os secretários de saúde se virando. Como é que o senhor está avaliando esse cenário no Brasil? Bom, essa pergunta já mostra realmente a situação. Se nós levarmos em consideração que essa epidemia pode ser uma situação equivalente à gripe espanhola, a gente tem que lembrar que a gripe espanhola talvez tenha provocado a morte de 1/3 da população do planeta. Nós estamos lidando com uma desgraça enorme. A vida, o mundo jamais vai ser o mesmo, né? E, infelizmente, o que nós temos aqui no Brasil, desde o início, foi uma total falta de liderança das autoridades políticas máximas. Ao contrário da Alemanha e da Inglaterra, nós sempre tivemos a ausência de uma autoridade máxima que reforçasse a autoridade sanitária e mandasse uma mensagem só para a população. Nós estamos já sofrendo muito desse problema e, infelizmente, eu acredito que a situação vai piorar bastante. Ficar agora tratando de transferir a responsabilidade para gestores estaduais e municipais é outro erro. A hora mais do que nunca é de compartilhar as responsabilidades. O passado é impossível mudar, o futuro a gente pode um pouco. Ainda é tempo para haver uma força única, liderada pela presidência da República, na boa direção. A mesma coisa que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra começou fazendo bobagem e soube rapidamente mudar o ritmo e o curso das coisas.
o Brasil está muito para trás, inclusive com outros países da América Latina, como a Argentina. Dr. Rubens, a gente tem um sistema único de saúde e a lei que criou o SUS estabelece uma gestão compartilhada nas 3 esferas de governo, né? Federal, nos estados e municípios. O que de concreto cabe ao governo federal e ao Ministério da Saúde no enfrentamento dessa pandemia? Quais são as medidas concretas que o Ministério deveria fazer nesse momento? Bom, primeiro em relação ao SUS. Felizmente nós temos o SUS. E que fique para sempre a lição da importância do Sistema Único de Saúde nesse país, frequentemente desprezado pelas elites econômicas e cultural e política. Ainda bem que nós temos o SUS. Cabe ao Ministério o entrosamento das ações, cabe ao Ministério liderar esse compartilhamento de ações médicas, tanto no nível municipal quanto estadual. Cabe ao Ministério dar a força política das ações que precisam ser feitas. E isso, infelizmente, é parte do sistema de saúde que a gente precisa cada vez mais reforçar no país. Doutor, todo mundo sabe que é inevitável que um dia esse sistema de isolamento social que a gente está vivendo agora tem que mudar. Uma hora, alguns países, inclusive, já estão adotando essa flexibilização, até porque a própria epidemia nesses países já está em outra etapa. Os 2 países europeus que mergulharam mais profundamente no pesadelo da pandemia, com maior número de casos e de mortes, começaram a flexibilizar as normas de confinamento. Agora, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ainda não conseguiu estabelecer os critérios de flexibilização dessa etapa e muitos estados e municípios estão tomando medidas a seu modo, considerando as suas próprias análises. Como é que o senhor está avaliando essa situação? De novo, é a ausência de uma ação de liderança por parte do governo federal. Houve um progressivo enfraquecimento do Ministério da Saúde, que levou à demissão do ministro, e infelizmente persiste um vácuo que não é bom. É muito importante a gente entender o que aconteceu nos outros países que tiveram a epidemia antes do que nós. Quando eles começam a falar em flexibilização, eles levam em conta, primeiro, a enorme diminuição de casos novos e, segundo, a grande quantidade de testes realizados na população. Os nossos casos continuam a aumentar muitíssimo, o número de testes ainda é muito baixo. O Brasil é um país muito grande e os lugares que não tiveram ainda essa infecção, que ainda são virgens, de maneira totalmente incoerente, querem suspender o isolamento. Eles tinham que entender que o isolamento é a maneira deles não repetirem as tragédias de Manaus, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades que vão cada vez mais se contaminar. Todas as UTIs de hospitais de São Luís destinadas a pacientes com Covid-19 já estão ocupadas. E o estado registrou 100 mortes nos últimos 7 dias. É nestas cidades que a prevenção é fundamental. Não são apenas os velhos que morrem, os jovens também. E o vírus tem uma incrível capacidade de disseminação. A prevenção é fundamental para não acontecer o que está acontecendo no Rio, em São Paulo e nas outras cidades. Até para se pensar em relaxamento do isolamento tem que ter um protocolo, né, doutor? O que a gente está assistindo é cada governo estadual, cada prefeitura fazendo de um jeito, não tem um projeto unificado, né? Parece o exército, infelizmente, do Brancaleone, aquele filme italiano. Voi sapete chi io sia? Noni. Avrete sentito, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle. A gente precisa ter um exército com um general forte, um líder para seguir. E essa falta de liderança no caminho certo é que nos coloca cada vez mais na posição trágica e ridícula, a ponto do presidente dos Estados Unidos referir o Brasil como um país que fez tudo errado. O senhor também é doutor em microbiologia e imunologia. Como é que o senhor está vendo o comportamento desse vírus na comparação com outros pré-existentes, inclusive o próprio corona de 2002, 2013, aquele que motivou a SARS? O que o senhor já consegue identificar de diferença? Cada vírus é diferente do outro. É claro que a vacina é o que todos nós queremos, mas a vacina vai demorar pelo menos 1 ano, ou até bem mais, até ela ser aplicada no Brasil todo e produzir resultado. Mas não é só a vacina.
O grande exemplo é o HIV, a AIDS. Não existe vacina até agora, mas a doença está muito mais controlada. Por quê? Porque a medicina avançou, foram tomadas medidas sociais adequadas, apareceram drogas capazes de combater o vírus e melhorar a resposta imune. É isso que provavelmente vai acontecer com essa doença. A vacina vai demorar. Até lá, é fundamental a gente ter práticas sociais adequadas, isolamento, máscara e reforçar artigos científicos. De novo, a figura de uma autoridade que não tem respaldo científico médico resolvendo usar uma ou outra droga é lamentável, porque ilude a população que para de ir atrás do que é importante ser feito, acreditando em milagres ou soluções mágicas que nós sabemos que não vão acontecer. E como é que o senhor vê o argumento que se utiliza para descumprir a orientação da autoridade sanitária do isolamento social, que é a pobreza, o desemprego? Eu acho que, infelizmente, a gente vai sofrer muito do ponto de vista econômico também. E nessa hora, é muito importante lembrar que quanto a pessoa menos tem, mais precisa e mais sofre. É hora de realmente a gente entender da necessidade de um comprometimento social importante. Os pobres vão sofrer cada vez mais em função da falta de medidas preventivas que poderiam estar sendo tomadas. Evidentemente que falta dinheiro, evidentemente que precisa-se de dinheiro, mas sabe, a gente tem que lembrar também uma coisa muito importante. Só existe um valor que é irrecuperável. Esse é o valor da vida. Então, o Estado, os governos estaduais, municipais, a sociedade tem que entender isso. É hora de realmente compartilhar. E a ganância, o medo da necessidade de ganhar dinheiro, não pode levar ao desrespeito da autoridade sanitária. Eu sou paulista, eu vejo o meu Estado de uma maneira firme, tratando de fazer o correto. Vejo o meu Estado com o melhor que tem de competência médica e científica, assessorando os governantes, e vejo o governo em coordenação com essas autoridades. É uma pena que isso não esteja acontecendo no país. Dr. Rubens Belfort Matos Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina, muito obrigado pela sua participação no Ao Ponto, um ótimo trabalho. Muito obrigada, doutor. Um abraço. Parabéns para vocês, é fundamental a imprensa, né? Muito, muito bom. Parabéns. Presidente Willames Freire, do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. O que o governo federal, na opinião do senhor, pode fazer mais para ajudar os estados e municípios, já que o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quarta-feira que tem que perguntar aos governadores, ou alguns governadores, ou alguns prefeitos, o porquê que essas mortes estão ocorrendo no Brasil? O que nós temos feito junto ao Ministério é somarmos esforços, cobrar do Ministério da Saúde que lidere esse processo para que nós possamos atravessar essa pandemia com o mínimo de trauma possível. Acho que nesse momento o Ministério precisa concentrar um pouco mais esforços no sentido de fornecer mais EPIs para os municípios e para os estados, até porque nós que fazemos gestões municipais não estamos tendo acesso à compra desses EPIs, por conta da falta no mercado nacional. Então, nós temos dificuldade hoje de ter EPIs nos nossos municípios. Temos em quantidade insuficiente, então o governo federal, através do Ministério da Saúde, poderá liderar isso com muita força também. Poderá também, e aí é um apelo que a gente faz também nesse momento, é sistematizar o que vai pagar nesses hospitais de campanha para os estados e para os municípios. Nós temos hoje, praticamente nas capitais com os estados, 42 hospitais de campanhas em funcionamento ou sendo montados. O Hospital de Campanha de Campina Grande para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus está já na fase final de construção. Precisamos disciplinar nacionalmente o que vai ser custeado e que de forma vai ser custeado. Se vai ser pago os leitos clínicos desses hospitais, quantos vão ser custeados e aonde vai ser custeado. Quantos leitos de UTI vão ser custeados e aonde vão ser custeados. Precisa disciplinar como isso se dará.
principalmente obedecendo àquela dinâmica que foi trabalhada há 30 dias atrás, construída junto dos planos de contingência estadual, em sua grande maioria elaborado entre governo estadual e governos de capitais com os municípios. Secretário, o senhor percebeu alguma mudança na interlocução, no acesso dos secretários dos municípios e dos estados ao governo federal nesses últimos tempos? A gente teve uma mudança importante no Ministério, que foi a troca, né? A saída do ministro Mandetta e a entrada do ministro Tais. Mudou alguma coisa na interlocução do governo nesse período? Olha, nós que fazemos o CONASEMES, eu, na condição de presidente, tive 3 encontros com o ministro, 2 por telefone, um presencial rapidamente, e hoje nós tivemos uma audiência que eu acabei de sair, há meia hora atrás nós saímos da audiência. A primeira audiência que nós tivemos após a posse do ministro, o CONASEMES e o CONAS. Então, nós ficamos esses dias todos parados, em ter um diálogo com o Ministério da Saúde, mas a partir de amanhã, a partir de hoje, nós voltamos novamente a ter esse encontro, e a partir de amanhã nós estamos tendo reuniões diárias para que a gente possa sintonizar esse objetivo, onde os municípios e os estados apresentem as demandas e a gente ouça do Ministério da Saúde o que está sendo feito para atender essas demandas dos estados e dos municípios. O coronavírus levou dor e luto a mais 449 famílias nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde confirmou que 5.466 brasileiros morreram por terem contraído a Covid-19. O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que há um agravamento da situação no país. Essa avaliação é compartilhada pelos senhores e o que vocês estão projetando para os próximos dias? Olha, os próprios números por si só já demonstram o agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil. Nós sabemos que estamos numa curva crescente, que nós já falávamos isso há algum tempo atrás, que o antigo ministro já tinha informado que isso iria acontecer, e nós só estamos comprovando aquilo que nós vínhamos debatendo, que o CONASEMES vem debatendo e o CONASEMES vem apresentado. Nós estamos muito preocupados com esses estados, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e o Amazonas, porque a gente observa um crescente número de óbitos, um crescente número de casos confirmados. Não mudou nada no discurso do CONASEMES, não mudou nada na nossa visão. Nós queremos uma intervenção rápida do Ministério da Saúde, em que a gente possa ter a presença mais forte do governo federal, do Ministério da Saúde nesses estados, dando o suporte necessário à gestão, principalmente nesse momento onde os estados estão atravessando grandes dificuldades. Os sistemas estão colapsados. A capital, Fortaleza, hoje, a secretária me relatava que tem 41 pacientes na fila de espera esperando UTI. No estado do Amazonas não tem mais nenhuma vaga de UTI. Quem procura atendimento nos hospitais e pronto-socorros encontra as portas fechadas. Dona Raimunda, por exemplo, não conseguiu internar a filha com sintomas de Covid-19 em 2 hospitais. Enfim, nós precisamos dar velocidade na presença do Ministério lá, do governo federal, porque os estados sozinhos e as capitais não conseguem mais dar ação a esses problemas. Então, a observação feita no crescimento do número de óbitos, nós compreendemos e há algum tempo a gente vem comungando com o Ministério da Saúde e visualizando que nessa próxima quinzena agora será um momento muito difícil, e nós estamos alertando constantemente o Ministério da Saúde para que a gente possa enfrentar junto essas dificuldades. Secretário, o senhor é secretário de uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, que é uma das mais atingidas no país pelo coronavírus, então está vendo de perto o avanço dessa pandemia, né? Como é que o senhor vê quando o presidente Jair Bolsonaro, e ele tem feito isso repetidamente, defende o relaxamento das medidas de isolamento social? Qual vai ser o impacto disso na ponta, nos municípios e nessas populações mais atingidas? Olha, o meu município, o município de Pacatuba, tem mais ou menos 90, 100 mil habitantes. Estou passando por dias difíceis no meu município, porque Fortaleza faz divisa com o meu município e nós temos ligação direta com a capital, e o município que tem uma infraestrutura muito pequena,
e que nós estamos fazendo de tudo para poder salvar a população e com muita dificuldade nós temos avançado, né? Eu acho que a medida de isolamento, em algum momento, ela vai ser trabalhada, né? Eu não quero aqui entrar na discussão com relação ao que o presidente falou, ou que o Congresso fala. Isso não é o meu papel, não é o meu propósito. O meu propósito é discutir política pública de saúde. Eu vou fazer isso enquanto eu estiver aqui. Claro que a fala de um presidente ela tem uma repercussão muito forte dentro do meio. É mais do que natural, porque representa, e é o nosso presidente, representa a nossa nação. Mas o CONASEMP tem trabalhado essa pauta junto à Frente Nacional dos Prefeitos, no sentido de nós podermos iniciar um processo de discussão, né, e nós desenharmos um perfil, basicamente, de como isso possa acontecer no país, né, em determinadas situações, em determinadas regiões. Ainda é uma obscuridade para nós que fazemos saúde pública, o momento que a gente pode fazer o relaxamento ou não. A Frente Nacional tem trabalhado isso, tem nos subsidiado com algumas informações, nós temos discutido um pouco mais com a frente, mas não há um consenso ainda, nem há um indicativo de como isso possa acontecer no Sistema Único de Saúde. E mesmo o Ministério da Saúde não tem uma diretriz clara ainda, né, secretário? Claro, o próprio Ministério não apresentou nada de concreto para nós ainda. Nós começamos a desenhar, na época do ministro Mandetta, algo nesse sentido, já prevendo o futuro, mas nós não tivemos ainda, por parte do novo ministro, algo que pudesse trazer para que a gente possa sentar na mesa e desenhar algo concreto que não traga nenhum prejuízo para a população. O que é importante nesse momento, e é fundamental que a gente compreenda isso, que o isolamento social é o que nós temos que fazer. Eu sei que o Brasil é um país continental, um país de dimensões gigantescas, cada estado da federação é um país dentro do nosso continente, dentro do nosso Brasil, e cada estado tem um comportamento diferente. Então nós temos que ter diversos planejamentos para diversas regiões do país, porque o que nós observamos dessa pandemia é que o comportamento dela não é uniforme no Brasil como um todo. Às vezes o que está acontecendo no Ceará não é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul nem em Santa Catarina. E cada estado tem que ter a sua conformação, cada estado tem que ter o seu planejamento, cada estado tem as suas diretrizes com relação ao relaxamento do isolamento. E para isso também nós precisamos ter um direcionamento nacional. E é isso que a gente tem pedido ao Ministério, e hoje eu pedi ao senhor Ministro da Saúde, Nelson Tais, que nós pudéssemos ter uma linha nacional de orientação com relação ao isolamento. O Ministério da Saúde, ele nunca mudou a orientação original de manter o distanciamento. Essa orientação vem sendo mantida, e onde a gente está vendo uma alteração em relação a isso, é uma decisão dos governadores. Isso não é uma decisão nossa. A nossa orientação desde o começo é o distanciamento. E aí cada governo e cada prefeito vai desenhando isso no seu estado conforme o seu perfil epidemiológico, conforme a sua necessidade de que a população tem do Sistema Único de Saúde. É dessa forma que nós compreendemos que isso possa ser trabalhado no Brasil. Secretário Ilames Freire, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, secretário, e um ótimo trabalho para vocês. Muito obrigado a todos vocês, a Carolina, ao Roberto, pela entrevista. Estamos à disposição. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.